André, você veio! Nossa, que bom que vocês três estão bem. Ô Enzo, Nicolas, tio Sim, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu encontrei a Raquel e a Duda e elas estão presas numa jaula. E também, gente, e também o Nicolas Nazário e o chefe dele também, eles sempre ficam mudando de regras, e eles colocaram a culpa em mim. Mas o Slab, ele gritou comigo, ele me empurrou pra fora do palácio. E agora, ele falou que Magnus não existe. Pera aí, tio Sim, o Magnus não existe? Cê é louco, tio Sim, o Magnus não existe não, tio Sim. Não, o Magnus existe sim, o Magnus é o deus desse mundo. Mas, André, mas esse chefe, ele sempre fica mudando de regra toda hora. E vamos dar uma lição nele pra ver se ele gosta? E o dupla dinâmica, o Magnus existe sim, mas só que o Magnus tá todo no nosso coração. Mas, gente, eu acho que o pessoal vai ouvir tudo. O André, olha, o pessoal falou pra mim que Magnus quer que existe. Mas o Magnus existe sim. E também vamos tirar essa tal de Raquel e Duda numa jaula. E também o último jogo vai começar. Ô menino, você falou que Deus não existe, você falou que Magnus não existe? Ô garoto, você tá interessado nessa nossa conversa? É lógico que sim, André. Você falou que Magnus é Deus, ele não existe. Mas, ô André, mas Magnus existe sim, mas quem falou que Magnus não existe? Foi o chefe do Nicolas Nazário. E ele disse que Magnus não existe. Ô gente, o André falou que o nosso chefe dos jogos, falou que Magnus não existe. André, André, tá na hora de fazer a sua campanha eleitoral. Verdade, gente, sim, verdade, André. Vamos fazer a sua campanha eleitoral. Ai, sei não, hein, gente. Então vamos lá. Atenção, pessoal. Meu nome é André Youtuber. Então, gente, viemos nos reunir para falar sobre que o chefe dos jogos falaram que Deus não, que o Magnus, que ele é o Deus desse mundo, ele não existe. O quê? Não, não pode ser. Ô garoto, mas, pessoal, fiquem calmos. Mas o Magnus existe sim. O Magnus, ele está em todo lugar. Ele está em todos os locais. E o Magnus, ele é o Deus desse mundo. E o Magnus, ele abençoa todas as nossas unidades e todos os nossos pecados e todos os pecados que nós fazemos, e o Magnus ao nos perdoa. E para as pessoas que são mentirosas e umas covardes, o Magnus os manda para o purgatório, aonde que as pessoas são queimadas por causa de mentiras e covardias. E também autos sexuais. Vai, André, você é o político desse mundo. Vai, André, você é o melhor de todos. Obrigado, Enzo, pelo apoio. Mas, gente, hoje viemos reunir a esta noite. E, gente, hoje eu venho falar sobre que o Magnus, ele abençoa todos os nossos pecados. Todos os pecados que as pessoas faziam e o Magnus não nos perdoa. E eu, inclusive, nem fiz nenhum pecado porque eu não fiz nenhum pecado ainda. Mas mais um membro da dupla dinâmica morreu no episódio 6 da Abóbora Assassina. Mas, e eu venho falar que Magnus, ele é o melhor papai do céu do mundo. E o Magnus também, ele também é o nosso pastor. E o Magnus está de olho em nós. Mas o André, uma pergunta. Pode falar, Nicolas Santos. O André, mas e a Elogard? A Elogard, ela é a ajudante do Magnus. A Elogard, ela é a ajudante do Magnus. A Elogard é a deusa também deste mundo. Mas todo mundo falou que a Elogard vai voltar em breve. Mas que Magnus seja o louvor. Amém!
Isso que é um amém, pessoal. Isso que é o amém. Olha, Magnus castiga, viu? Então, pessoal, olha, eu venho que dizer que Magnus, ele existe sim. Mas ele é o deus do desse mundo, mas então Magnus, ele sempre abençoa. Vamos ver. Salmo 87. Vamos ver aqui que diz o ditado. Deixa eu ver. Pessoas. Um homem, ele foi despejado de uma casa e após também e depois o empresário expulsou um homem de um seu escritório. E também então vários deuses desse mundo. Oh, quer dizer, então, calma aí, deixa eu ver. Acho que em 1500. Tô achando que é. Então, a Igreja Católica, ela foi construída, acho que foi em 1500, ou sei lá, se eu não me engano. Mas então, a Igreja Católica, não, deixa eu falar. Salmo 87. Várias pessoas falaram que Magnus, o deus desse mundo, não existe. Mas o Magnus, ele sempre foi lutador, mas ele se sacrificou-se para vir para a Terra. Mas o Magnus está no céu, mas observando todas as pessoas. E o Magnus criou o céu, criou a Terra, criou a gente e criou também as coisas. E animais também. E também várias pessoas maltratavam muitos animais. E também existe umas centenas de pessoas que exploram e matam os animais, que caçam também. Mas então, isso são os pecados das pessoas. Mas Deus sempre vai perdoar-se alguns pecados que a gente causou. E também várias crianças causavam pecados tipo mentiras, também coisas que não podia. Mas Deus perdoa todas as crianças e todos os adultos e mais. E idosos também que fizeram pecados após de uma oração interna. Mas então, o Magnus, ele sempre observa todas as pessoas de longe. Mas também, um membro da dupla dinâmica morreu com um tiro na cabeça, que se chama Kevin. E essa cor verde me lembra do Kevin. E o Kevin, ele está no céu também me observando o Enzo e o tio Sim e o Nicolas Santos. Mas o Kevin, ele vai sempre estar junto nessa. Mas, pena que o Kevin morreu, né? Mas tudo bem, mas isso não importa. Mas no episódio 4, o Enzo quase morreu. Mas só que ele morreu com que ele bateu as costas dele na pedra. Mas o Enzo, ele reviveu no episódio 6. Graças ao Emerson, o Emerson achou uma pílula verde para curar todas as pessoas. E também, todos os pecados que todas as pessoas fazem, o Magnus os manda lá pro purgatório, que lá tá cheio de lava quente. Mas então, todas as pessoas estão tudo curadas após do sofrimento eterno de acidente de carro ou acidente fatais, ou alguns acidentes de avião, algumas pessoas, mas também centenas de pessoas morreram no céu ou após um grave acidente de carro ou acidente de ônibus ou acidente de avião. Mas o Magnus, ele está cuidando de algumas pessoas. Mas também, o Magnus, ele sempre não perdoa as pessoas que fizeram pecados muitas vezes. O André, eu tenho que confessar uma coisa pra você. Pode falar, Enzo. Então, eu pequei, porque porque eu pequei, porque eu fiquei insistindo que eu ficasse rico, mas pena que eu não sou rico e Enzo, isso não é pecado. Isso é imploração para você poder ficar rico. Mas Enzo, não se preocupe, você pode arranjar um emprego. Mas Enzo, isso não é pecado. Isso é imploração de dinheiro. Mas então, pessoal, gente, que Magnus nos abençoa a todos nós e a todas as pessoas que morreram. E também o Magnus, ele é o Deus desse mundo e ele abençoa todas as pessoas. Então, gente, fazem o melhor de vocês para que o Magnus nos abençoa. Deixa eu ver. Olha, vem um salmo novo, Salmo 95. Vamos ver.
várias pessoas, centenas de pessoas morreram nos jogos mortais e também várias pessoas morreram após de bomba ou também de esfaquear no estômago ou também jogar bomba em alguns oponentes. E centenas de pessoas morreram nos jogos. E também, isso são os valores das pessoas e também o valor do Kevin. E também, várias pessoas que mente, também o Magnus não nos perdoa. Mas, três prisioneiros foram presos, que se chama Jason, e o Juan e o Tab. Os três foram presos após de alguns que o tamanho do pecado que eles causaram foi 95% e meio de pecados que o Jason e o Tab e o Juan faziam, que eles destruíram a cidade de São Paulo de Santa Catarina, e ela foi destruída. Mas espera aí, essa cidade de São Paulo de Santa Catarina é onde que eu e minha esposa e meu filho morava lá, mas por que tá destruída? E você já ouviu, né, o senhor Ouro? Mas então, que pessoas... Então, eu espero que vocês tenham aprendido uma lição. Porque sempre que você faz pecado, o Magnus nos abençoa e o Magnus nos perdoa a todo mundo que fizeram alguns pecados tão fortes. Então, vão na igreja que o Magnus vai abençoar vocês todo dia. Então, também o Magnus, ele sempre traz uma comida muito maravilhosa para centenas de pessoas poderem comer. Também, vários anjos estão no céu observando todas as pessoas daqui. E também, obrigado a todos por vocês estarem numa reunião muito importante. E obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, André, você é o melhor político do mundo. Você é o melhor pastor do mundo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Isso aí. Isso aí, André. Você é o melhor pastor da igreja do mundo. Obrigado. Muito obrigado, Enzo, pelo elogio. Então, pessoas, aplausos. Isso. Aê! Isso aí, gente. Aplausos, muito aplausos. Isso. Muito bem, André. Você é o melhor político do mundo. Obrigado, Nicolas Santos, pelo elogio. André, você é o melhor pastor do mundo que já existe, mesmo assim com essa idade de 13 anos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Então, Tio Sim, Enzo e Nicolas Santos. Vamos pro último jogo, que o último jogo já vai começar. Atenção, idiotas. Tá na hora do último jogo. E também, principalmente pra você, o André, idiota. Então, vamos lá. Nicolas Nazário, é sua vez de falar. Por isso mesmo, seus otários. Então agora o último jogo vai começar em breve, ok? Seus otários idiotas. Então agora uns otários vão ir pro alguns joguinhos bem bobocas. E esse canal do André é um lixo. Ele tem vários vídeos lixos. Pois agora, seus otários, vamos agora pro último joguinho agora, seus otários. O chefe do Nicolas Nazário me irrita, e ele também. André, acalme-se. Vamos pro último jogo, senão a gente vai se atrasar. Verdade, meninos. Vamos lá.